Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Celebramos hoje, se diz assim, a missa reduzida da festa de Todos os Santos, em razão de estarmos ainda na sua oitava. Quer dizer, celebra durante 8 dias a festa de Todos os Santos. Quando não tem uma missa própria, naqueles 8 dias, então se repete de forma reduzida, isto é, não se reza o glória, não tem o aleluia, e não tem o credo, enfim, a mesma missa da festa. Então, as mesmas leituras. E a nossa grande pergunta, quando nos colocamos de frente da santidade, que sempre ornou a igreja, e por incrível, temos canonizações durante todo o período pós-conciliar. Quer dizer, por deficiente, por a menos que esteja vindo cada vez mais a fé da igreja, sempre colhemos aqueles frutos maravilhosos de santidade da sua história. É verdade que agora, desde que este antipapa e falso profeta assumiu lá em Roma, e este Vaticano está completamente apodrecido, prostituído pelos poderes maléficos deste mundo. Quer dizer, não podemos mais levar em conta as atuais canonizações. Mas não dizemos que não haja santos, que não são santos. É que nós temos que ter muito cuidado, porque o que mais quer esta gente são os erros da igreja, que ela faça realmente. Por isso eu sempre digo que, com certeza, o que muito deseja Lúcifer e seus asseclas é que se coloque, por exemplo, de castelos importantes, prefeitos satanistas. Por exemplo, na doutrina da fé, bom, se ali sai alguma coisa de fé corrompida, pronto. Mas também na causa dos santos, porque se ali se elege como santo alguém que não é tal, bem, também está empenhada a infalibilidade da igreja. Também ali está empenhada. Até mais do que na causa, na doutrina da fé, porque ali tantos documentos são apenas de castelo, não envolve necessariamente a palavra do Romano Pontífice, enquanto que na causa dos santos ali não obstante, por isso mesmo, e porque está envolvido o nome do antipapa, pronto. Essas canonizações não se levam em conta. Não se levam em conta. Esta igreja já é uma seita. E contudo, nós sabemos que é agora, no fim dos tempos, que se espera realmente os maiores e os mais belos e o maior número de santos. O maior número. Tem que ser agora, claro. Não é agora o tempo da mais renhida batalha. Não é agora que a fé está sendo mais perseguida. Não é agora que os costumes foram todos corrompidos. Não é agora que a moral veio abaixo. Não é agora que se odeia a cruz de Cristo. Não é agora que a liturgia foi banalizada. Não é agora que tudo
isto acontece, mas então é agora mesmo que tem que surgir os santos que se apeguem à cruz, que se apeguem à Santa Missa, e a missa de sempre, e santos que verdadeiramente se conduzam ilimitadamente na vida, e santos que preguem a verdadeira religião e a sagrada fé, e santos que... É agora que tem que surgir os grandes santos. Essa é a oportunidade. E em toda parte, e em todos os níveis. Aliás, e sobretudo nos mais baixos níveis, porque os grandes lá, cardeais e bispos e sacerdotes, estão todos enganados. Todos enganados pela falsa igreja. Aferrados a esta imagem podre de igreja. Aferrados ciosamente a esta aparência de igreja. Estão aferrados a isto. Não, no mundo, como fica a igreja, que vergonha. Não, essa aparência falsa de igreja tem que continuar elevada. Ficam aferrados a isso, não pode ver. Não pode ver a deficiência, que veio a menos tudo. Não pode ver, não pode confessar, não pode acusar, não pode abrir a boca e falar, não pode dizer que Francisco é o antipapa, não pode dizer que Francisco é o falso profeta, não pode avisar o mundo que já estamos no fim dos tempos, não pode nada disso, porque vai denegrir a imagem da igreja. Mas então, queridos, é neles que a imagem da igreja está denegrida. Porque a que serve uma igreja que não prega a cruz do Senhor? A que serve uma igreja que não louva ao Senhor santamente numa liturgia sagrada? A que serve uma igreja que só tem catedrais, bispos, títulos, mas não tem uma vida moral ilibada? A que serve aparência, imagem, é aquilo que o mundo moderno realmente prega e gosta. Não serve a Deus. Isto não serve a Deus. Com certeza, isto não serve a Deus. Bem, quando perguntamos pelos santos, onde estão, é claro que não podemos vê-los, porque estão misturados a nós. Estão aí no meio de nós. E fica difícil de a gente ver um santo e reconhecer um santo enquanto ainda está no meio de nós. E quem está de pé não pode ainda cair? Quem está de pé, cuide-se. Alerta as Sagradas Escrituras para não cair. Mas tantos que hoje estão até nesta aparência de igreja e moralmente caídos e na fé deficientes e no amor à cruz de Cristo, mas não podem eles ser elevados por Deus? A graça não pode trabalhar também nesses corações, nessas vidas? Com certeza que tudo isso pode acontecer, com certeza. Nós precisamos acreditar. É certo que, apesar de já estarmos aí com 50 anos deste malfadado Concílio Vaticano II e desta cismática missa de Paulo VI Bonini, apesar de tudo isto, é verdade que nós ainda mantivemos, dizia eu, inclusive com canonizações. Não digo de santos neste período, não digo de, mas tinha sempre, a igreja propunha exemplos santos, maravilhosos aos fiéis. Agora, contudo, realmente penso que durante o grande castigo é que vão surgir os grandes santos.
Quer dizer, quanto mais a igreja, esta oficial, a falsa, a da aparência, aquela que está unida com Bergoglio, quanto mais nela se torna clara a apostasia e o cisma. Se tão poucos, de fato, entenderam a Evangelii Gaudium com as propostas nefandas deste homem, se ainda poucas vozes, somente algumas, enfim, denunciaram que Amoris Laetitia é cisma, é cisma. Heresia documentada, documento, assinado por Francisco, documento. Se agora, por exemplo, com esta andada de Francisco Alunde lá celebrando o heresiarca Lutero, mas bom, aí já pelo menos balançou de muitos, e padres, e bispos, cardeais, ficaram assustados. Como pode? E agora que se revela que ele mesmo se convidou para ir, quer dizer, fica mais patente, alguma coisa não está bem, alguma coisa está errada. Contudo ainda virão coisas piores. Nós esperamos que a Eucaristia verdadeiramente seja abolida e seja instaurado um rito satânico. Quando o anticristo aparecer lá, foi recebido por Francisco, encoberto por ele. Ainda no início será bastante discreto, mas aos poucos esse homem vai se revelando quem realmente é. Então as escamas dos olhos de tantos hão de cair. E de tantos daqueles que hoje são mornos, de tantos daqueles que hoje sofrem as demandas desta contra-igreja, tantos daqueles que hoje debilmente levantam a voz, a tornar-se-ão eles os leões. E a igreja precisa para defender a sagrada religião, a santa fé, o culto divino, a moral ilibada, a cruz de Cristo, a santidade da igreja. Tornar-se-ão leões, esperamos que sim. Quer dizer, então vai se adentrando aí no grande castigo, então, os grandes luminares. De qualquer forma, eu vejo assim, queridos, que já hoje, já há muitos anos, vão se formando aqui e ali comunidades remanentes. Vão se formando grupos, pequenos que sejam, mas aqui estamos tentando que tomaram consciência, pois ali se explique a santidade da igreja. Nem precisa ser de um só, não precisa ser uma santidade luzente, com milagres e fenômenos, mas que aconteça nessa comunidade a presença de Deus, a visita de Maria, o cultivo da sagrada religião, a bela liturgia da igreja, que é a missa de Pio V, não é a outra, aquela é horrível, aquela é cismática, é nefanda, não, esta, somente esta, nenhuma outra, a da tradição, e, enfim, ali em torno disso tudo, se reúnam realmente um povo santo, um povo realmente que procura a Deus, que busca a Deus. Pois eu quero dizer, queridos,
que é em torno destes poucos, não serão multidões, não serão multidões, mas sobre estes poucos, os verdadeiros, arraigados em Deus e na Sagrada Religião, na Santa Igreja Católica, em torno a estes poucos, sobre estes poucos, Deus fará repousar a salvação de uma multidão incomensurável, tal como vimos descrita hoje no livro do Apocalipse. Sim, uma multidão incomensurável de homens e de mulheres que olharão para estas comunidades, lembrar-se-ão da verdadeira religião e que, ao menos no último momento das suas vidas, quando talvez colhidas por tantos e terríveis acontecimentos que se nos abaterão, moverão os seus corações para Deus e serão salvos. A salvação de uma multidão repouse sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-nos agora isso. Et cum Spiritu tu. Oremos. Iustor anime imam Dei sunta, et non tangetilus a tormento maldicie, vise sunto oculus incipientium mori, ili aute sunt in pace. Alleluia.